Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por estar aqui, graças te damos por mais uma aula. Que teu Santo Espírito venha nos guiar, que teu Santo Espírito venha nos guardar de qualquer heresia, de qualquer mau entendimento, que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos guiar para que essa aula seja produtiva e cada palavra seja para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fazendo um breve resumo das últimas aulas. A primeira aula que nós tivemos foi com o nosso querido professor de História Eclesiástica, né? Nosso querido André, sobre a história da nossa religião, do cristianismo, que é a única religião verdadeira. E assim como eu coloquei na apostila, nós não dizemos isso por arrogância, dizemos isso porque de fato a nossa religião é única, baseada em fatos históricos. E é engraçado que as pessoas pensam que sobre por que não colocamos o livro de Enoque, por que não colocamos outros livros apócrifos, elas pensam que de alguma forma esses livros vão derrubar o cristianismo, entre aspas, mas a grande verdade é que não colocamos esses livros porque são livros mitológicos ou pseudepígrafos, que nada mais são do que apenas delírios de pessoas que querem implantar ideias contrárias à veracidade da Bíblia. Porque, de fato, um diferencial da nossa religião é que ela se baseia em fatos históricos. O cristianismo ele é palpável, por assim dizer. Ele tem espaço na história e no tempo. E a segunda aula que tivemos foi com o pastor Robinho, sobre a pessoa de Cristo. E é interessante que no começo da aula ele disse que uma das grandes marcas das heresias é a descaracterização de Cristo. E de fato, Cristo é o pilar da nossa religião. Mais do que isso, né? Ele é o próprio Evangelho. É um segundo privilégio da nossa religião. É o fato do fundador dela ainda estar vivo. Na verdade, mais do que estar vivo, ele está atuante. Então, é dois diferenciais da nossa religião. O fato dela ser fundamentada em fatos históricos, coisas que de fato aconteceram na nossa linha do tempo, e o fato do nosso fundador ainda estar vivo. E glórias a Deus por isso. E hoje nós chegamos na terceira aula, que não foi por acidente, né? Como diriam os portugueses que embarcaram para vir para o Brasil. Não existe coincidência para homens que acreditam na providência. Então, de fato, tem motivo para a terceira aula ser sobre heresias da vida cristã, ou heresias na vida cristã. Não? Pode ser as duas nomenclaturas. E por que isso? Porque para ser cristão não basta apenas compreender a história, e não basta apenas crer em Cristo. Você tem que agir como tal, você tem que agir como cristão, você tem que viver essa história, você tem que viver a Cristo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre heresias que se engranham na nossa vida e que corrompem nossa vida como cristão. Então, hoje vamos dar foco em 3. É claro que tem muitas heresias a mais do que essa, mas vamos dar foco em 3, que é o legalismo, ou judaizantes, o pelagianismo e o gnosticismo, que o André já explicou, já deu um parecer muito bom nas primeiras aulas. Então, só para começar, eu vou deixar apenas um trecho do versículo que eu coloco no início da apostila a respeito da heresia da vida cristã, que é Romanos 6, mas só o verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Amém. Então, esse é o propósito dessa aula, que andemos em novidade de vida. Então, começando como os irmãos sabem, nós dividimos a aula em 2 blocos. Então, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre o legalismo e sobre o pelagianismo, que, embora sejam 2 assuntos, dá para se resumir muito bem. E a terceira fica para o
maior e talvez mais polêmico, o gnosticismo. Então, começando pelo legalismo. O que é o legalismo? Eu até coloquei na introdução uma frase do Gerhard dos Vos, que é um teólogo holandês, que eu vou até ler aqui, que está no início da apostila. O legalismo rouba do Salvador a sua coroa de glória, conquistada pela cruz, e faz dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei em vez do pão da vida do Evangelho. Então, em sumo, o legalismo é isso. O legalismo, ele acrescenta sempre alguma coisa à obra de Cristo. E nesse caso, é a lei mosaica. Ou, às vezes, pode até ser a liturgia ou a tradição, mas o legalismo ele sempre acrescenta alguma coisa à obra de Cristo. E, no caso dos judaizantes, era a cultura judaica, era a liturgia judaica, era as tábuas dos mandamentos. Então, começando a falar desse foco que é os judaizantes, os homens que pregavam na igreja essa doutrina de que tudo bem. Voltando. Falando dos judeus, dando foco nos judaizantes, que foi a primeira heresia que começou nesse sentido legalista na Bíblia, os judeus eles se dividiam em duas vertentes. Todo mundo conhece a história. Depois de Pentecostes, o apóstolo Paulo pregou a 3.000 e esses 3.000 se converteram. Todo mundo sabe que grande parte, uns 90% da população que ouviu a pregação de Paulo era judeu. E esses judeus, eles não abandonaram, a princípio, de momento, as tradições judaicas. Então, os judeus, eles criam em Cristo, criam na obra redentora de Cristo, mas você ainda vê eles indo para o templo orar, por exemplo. Você ainda vê eles mantendo algumas práticas judaicas. E nisso, o judaísmo ele se divide em duas vertentes, os nazarenos e os ebionitas. O que são os nazarenos? São aqueles que mantinham a fé em Cristo, mas iam no templo, respeitavam a dietária dos judeus, respeitavam o sábado. E você vê a descrição deles em Romanos 14, que é quando... Eu nem vou ler, porque isso eu deixo para uma próxima aula, um outro professor talvez lê, mas em Romanos 14 você vê o Paulo justamente falando sobre esses tipos de judeus, os judeus nazarenos na igreja de Roma, que eram judeus que ficavam brigando constantemente com os gentios, porque os gentios não obedeciam a dieta, não obedeciam os sábados e etc. Mas eles não impunham isso aos gentios. E eles criam completamente em Cristo, mas eles acreditavam que ser cristão não significa ser um mau judeu. Então, eles criam em Cristo, criam na obra redentora de Cristo, mas eles acreditavam que eles podiam agradecer a Cristo por todo o seu sacrifício, seguindo as leis judaicas. E até aí tudo bem. O problema são o segundo grupo de judeus, que são os ebionistas. E qual é o problema deles? Esses sim acreditavam que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação. Eles acreditavam que era necessário algo a mais para que o cristão fosse salvo. E esse algo a mais era a lei mosaica. E é sobre esses que é o foco da aula. É sobre esse que é o foco da aula sobre legalismo. Eu vou abrir a Bíblia em Atos 15, que esse sim vamos ler, que aqui é um parecer da Bíblia a respeito desses judaizantes, desses judeus ebionistas. Lembrando que os ebionistas, grande parte dele, ou talvez até todos eles, eram fariseus. Então, como os fariseus era a seita mais rigorosa do judaísmo, eles mantiveram isso quando se converteram ao cristianismo. Como vai dizer em Êxodo, eles foram para o cristianismo, mas esconderam debaixo do manto os santos e as imagens de ouro. Então aqui,
Atos 15, do 1 ao 5. Alguém gostaria de ler? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidastes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era menester circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Amém. Os irmãos conseguem perceber aí o grande problema, e esse problema ele se repete ao longo de toda a história da igreja. Os judaizantes, principalmente da seita dos fariseus, que fundaram o ebianismo, querendo implantar para os gentios e para os outros judeus que Cristo não era o suficiente para a salvação, mas que o legalismo, que a lei mosaica fosse implementada em conjunto para que a salvação fosse completa. E aqui só uma correção extempore, agradecer nosso pastor Gilberto. Eu falei Paulo, né, quando a conversão dos 3.000, é Pedro, gente, é Pedro. Se eu confundo é porque eu gosto dos dois, e os dois começam com P, então fica difícil. Então, mas é Pedro. Mas amém. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Tudo perfeito? Alguma correção? Acho que um ponto a acrescentar também, Cauê, é do ebianismo, né? Eu não sei se todos, mas parte deles, eles criam que Jesus não era divino. Exatamente. Eles criam que Jesus era um homem comum. Todos, né? Eles acreditavam, é bom que você tocou esse ponto, que os ebianistas eles diziam que Cristo ele é importante não porque ele é filho de Deus, mas porque ele seguiu perfeitamente a lei mosaica. Então, o exemplo de Cristo é que todo judeu e gentil siga perfeitamente a lei mosaica. Muito exatamente esse o ponto. E o que isso impacta na nossa vida? Aqui já caminhando para o finalzinho dessa parte sobre legalismo, o que isso impacta? Isso é algo que persiste até hoje. Todas essas três heresias que foram escolhidas para esse ponto, o legalismo, o pelagianismo e o gnosticismo, são heresias que afetaram antigamente a igreja e afetam hoje a igreja. Então, o legalismo, creio que é o que os irmãos mais conhecem, já estão cansados de ver, batidos de ver, que é várias seitas e até mesmo igrejas que se dizem cristãs, e de fato são, mas colocam muitas vezes a tradição acima de Cristo, ou unem a tradição com a salvação de Cristo, ou seja, se você não cumprir a tradição e crer em Cristo, você não será salvo. Quem faz muito isso é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica coloca a tradição num pedestal. É aquela divergência entre tradição e Bíblia. Mas isso também, saídas culturais, facilidade da... um interessante que é um pensamento que a gente tem até hoje. Porque o legalismo ele persiste até hoje? Porque muitas pessoas não acreditam que ter fé para ser salvo seja o suficiente. As pessoas acham que isso é muita facilidade. Lutero foi acusado disso. Quando Lutero foi fazer a reforma, a Igreja Católica disse que ele estaria levando a igreja para um caminho sem volta, porque ele estaria dizendo ao povo que é só necessário a fé. E nisso o povo teria fé, mas continuaria nos seus pecados. Então, as pessoas às vezes se apegam ao legalismo porque tem medo dessa ideia de que só a fé é o suficiente, tem medo de continuar no pecado e só se manter na fé em Cristo. Então, elas precisam dessa bengala, dessa muleta,
e pegam para si o legalismo e falam, não é possível que só a fé seja suficiente, eu preciso de algo a mais, eu preciso de, ou por exemplo, de algum mérito próprio, que a gente tem muito disso, nós somos muito egoístas, muito egocêntricos, queremos um pouco de glória, então às vezes a gente se apega ao legalismo para ter um pouquinho de respaldo, um pouquinho de algo para quando chegar diante de Deus falar, ó, você me salvou, mas eu cumpri isso. Então, esse é um dos motivos porque a gente se apega até hoje ao legalismo. Até aí tudo bem? Tudo certo? Certo. Ficou confuso? Ficou claro? Como ficou? Ficou claro? Tudo bem. Tudo bem. Vamos para... Então, só encerrando esse bloco, vamos para as refutações. Eu separei algumas, não vou ler todas que estão na apostila, mas eu separei algumas. Colossenses 2, do 20 ao 23. Alguém gostaria de ler? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Aqui Paulo, ele expressa o que eu tinha dito, que muitas vezes a gente se apega ao legalismo por conta de toda essa pompa que o legalismo traz consigo. É um dos motivos pelo qual os judeus não abandonam essas tradições judaicas, porque se você for ver a cultura judaica, ela é toda elegante, ela é toda gloriosa, tem o templo de Salomão, tem os sacrifícios, tem as festas, tem os toques das trombetas, tem a arca. Então, muitas vezes a gente não desapega do legalismo por causa dessa pompa, dessa elegância, dessa beleza que vem junto com ele. O segundo é Gálatas 5, do 1 ao 6. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Amém, amém. Aqui o apóstolo Paulo novamente, creio que todos aqui são do apóstolo Paulo, até porque ele foi o apóstolo dos gentios, então isso é uma questão que pegou muito para os gentios, e aqui novamente o apóstolo Paulo está defendendo, dizendo que o que reina é a fé em Cristo e a palavra de Deus, e não a tradição, né? Aquele conflito entre norma normanda e norma normata. Os irmãos sabem a diferença de norma normanda e norma normata? Norma normanda e norma normata. Sabe a diferença? Não. A norma normanda, aqueles são os fundamentos da nossa fé. Por exemplo, a Bíblia é uma norma normanda, ou seja, tudo que está aqui serve de fundamento para a nossa fé. Mas o que é uma norma normata?
A tradição é uma norma normata, ou seja, ela nos dá dizeres, ela nos dá doutrinas, mas essas doutrinas, elas são alicerçadas na norma normanda, que é a Bíblia. Entenderam a diferença? As duas são normas, mas uma está sujeita sobre a outra. Ficou confuso? Ficou cego? Ficou confuso. Então, é porque as duas são parecidas, né? Então, norma normanda. O que é norma normanda? São as normas fundamentais. Bíblia, perfeito? Norma normata são as normas que são baseadas na norma normanda. Perfeito? Ou seja, as tradições. Perfeito? Ficou confuso? Ainda não sabia a diferença de norma normanda. É bom pensar numa construção, né, Cauê? Sim, exatamente. Uma construção. Tem a construção, tem o fundamento que faz aquilo realmente ser uma construção. Exatamente. Que seria a normanda. E a pintura dessa construção seria a normata. Que é a norma normata. Exatamente. Você pode interpretar também de outro jeito. Você pode interpretar que a norma normanda, ela é a base, o alicerce. Exatamente. E a normata é o entendimento desse alicerce. Então é como você interpreta aquilo que está sendo estabelecido. Exatamente. Então, por exemplo, um exemplo. A Bíblia nos dá como norma que tem que ter um dia para o Senhor. Esse dia ele é estabelecido para o culto, para a adoração. Alguns interpretam que esse culto tem que ser no sábado, alimentado pelo legalismo. Exatamente. Outros interpretam que deve ser o domingo, porque é o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição. Então a norma é normando, é um dia de adoração. A normata, o sábado ou o domingo. Exatamente. Perfeito. Explicou perfeitamente. Graças a Deus que temos mais de um professor. Então, continuando. Romanos 3, do 19 ao 20. Qualquer barulho? Romanos 3, do 19 ao 20. Alguém gostaria de ler? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Uma das grandes acusações que os judaizantes faziam contra o apóstolo Paulo é: se a lei ela não tem mais valia, entre aspas, como Paulo dizia, então qual é a função da lei? Qual o proveito dela? E aqui o apóstolo Paulo ele explica que é justamente essa: avultar o pecado, para que todos fiquem indesculpáveis diante de Deus, para que fique claro que somos pecadores diante de Deus. Então essa é a função da lei. Ela não é caminho para a salvação, ela não é meio de salvação, mas ela leva até Cristo, porque ela aponta seu pecado e Cristo aponta a sua salvação. E aqui para finalizar eu mesmo vou ler, que é Tito 3, 9, onde Paulo novamente diz: evite discussões tolas, genealogias controversas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor, que é a última recomendação do apóstolo Paulo. Perfeito até aí? Podemos passar para o próximo, que é o pelagianismo. Então, tomar uma água. Então vamos para o pelagianismo. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso aqui, mas falei só para os jovens, né? Na aula que eu dei sobre arminianismo e calvinismo, e eu falei sobre Pelágio, mas aqui para quem é novo, de forma resumida, quem foi Pelágio? Pelágio de Bretanha,
todo mundo sabe a diferença de Bretanha, Inglaterra e Reino Unido, né? Todo mundo aqui conhece. Não? Perfeito? Não? Por via das dúvidas eu vou explicar. Inglaterra é o país da falecida Rainha Elizabeth. Bretanha é a ilha onde está a Inglaterra. Ela divide esse território com os países de Gales e a Escócia. Reino Unido é a união de Inglaterra, países de Gales, Escócias e Irlanda. Atualmente só a Irlanda. Exatamente. Mas atualmente só a Irlanda do Norte que segue a Inglaterra. Perfeito? Daí? Então, Pelágio veio de Bretanha. Então, não necessariamente que ele é inglês, mas ele veio ali do outro país de Gales, ou da Escócia, ou da própria Inglaterra. E ele era um monge ascético. Todo mundo sabe o que é ascetismo? Não? Então, eu explico também. O ascetismo é uma doutrina que diz que você tem que, não diria castigar, mas abdicar do seu corpo para ter uma elevação do espírito, ou seja, deixar de comer, deixar de ter relações amorosas, deixar não de atividades físicas, mas deixar de, por exemplo, dormir, coisas do gênero, para elevar o espírito. Isso que veio de uma ideia de Platão também, que vai ser o foco do último bloco, que é o gnosticismo. Então, essas duas coisas sobre Pelágio. Pelágio era um teólogo, o foco dele era o livre-arbítrio, ele era um monge ascético, e ele veio da Bretanha. E onde tudo isso se encaixa? O que Pelágio fez? Pelágio ele criou uma heresia que dizia que o pecado de Adão, ele não nos afeta. Ou seja, o pecado de Adão só afetou Adão. E nós nascemos livres desse pecado. Ou seja, não temos impacto algum disso. Essa foi a heresia que Pelágio criou. E até tem aqui uma frase do Aurélio Agostinho de Hipona, que ele foi um grande adversário de Pelágio, que ele, por causa de Pelágio, até escreveu um livro sobre livre-arbítrio, mas eu creio que eu não vou ler porque ia ser muito extenso, mas está aí na apostila, na parte de pelagianismo, o que ele disse. E na verdade, vamos ler esse, que isso aqui já completa e eu já passo para os pensamentos de Pelágio. Que o que Agostinho disse, ele está aqui parafraseando Pelágio: mas esse tal não é réu de condenação, visto que está escrito que todos pecaram em Adão, não pelo pecado contraído pela origem do nascimento, mas pela imitação do pecado. Portanto, se Adão é considerado autor de todos os pecadores que lhe seguiram, porque foi entre os homens o primeiro pecador, por que não se considera Abel, em vez de Cristo, como cabeça de todos os justos, visto que foi entre os homens o primeiro justo? O que Pelágio está dizendo aqui, e Agostinho está parafraseando, ele está dizendo, Pelágio está dizendo que os homens, eles pecam, não porque eles nasceram com natureza pecaminosa por causa de Adão, eles pecam porque eles imitam o pecado de Adão. Então, sabe aquela frase de Jean-Jacques Rousseau? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe? É a frase de Pelágio. Então, Pelágio ele diz que o homem nasce bom, mas porque ele vê os outros pecando, porque ele vê o pai Adão pecando, eles pecam também. Então, basicamente, essa é a heresia que Pelágio diz. E aqui ele até faz uma piada, Pelágio ele faz uma piada que ele diz que se Adão é considerado o pai do pecado porque ele foi o primeiro pecador, então Abel deveria ser o pai do justo porque ele foi o primeiro justo, né, e não Cristo. No caso, esse aí que faz a piada é o Agostinho. Na verdade, é Agostinho que faz, mas ele está parafraseando Pelágio, porque num dos debates que eles tiveram, vários dos debates, ele aqui o Agostinho está expondo para a igreja que Pelágio está dizendo o mundo afora. Então, aqui tem os 5 pontos de Pelágio. Eu acho que eu vou ler os 5 pontos e falar do impacto na nossa sociedade. Está na apostila. Eu ia abrir a Bíblia, não sei porquê, mas... da pessoa de Cristo. Aqui, vamos lá. Os 5 pontos de Pelágio.
de forma bem resumida. O primeiro pecado original. Todo mundo achou? Adão foi criado mortal e teria morrido mesmo sem pecado. Nem o pecado de Adão, nem a sua culpa foram transmitidos aos seus descendentes. Ninguém morre por causa do poder hereditário da morte de Adão, ou por causa de seu pecado. O pecado de Adão foi somente dele. A humanidade não tem que pagar por algo que não cometeu. O que nós herdamos de Adão foi somente o seu mau exemplo e sua desobediência. Desobediência. Amém. Perfeito até aí? Então vamos lá. Perfeccionismo. Todos os homens nascem bons porque são criados como Adão antes da queda. Assim, o mal é um ato que podemos evitar. O homem pode viver perfeitamente sem praticar pecado. Eles pecam porque imitam o exemplo daqueles que pecam, sendo que o hábito de pecar enfraquece sua força de vontade. Entre aspas, o homem pode se tornar perfeito. Você percebe que esse perfeccionismo de Pelágio existe até hoje? Lembram da teologia do coach ou da teologia da hipergraça? Isso permanece até hoje, é um assunto que provavelmente o André vai falar na aula dele, que vai ser sobre isso. Mas vem das ideias de Pelágio, que o homem nasce bom, e porque ele nasce bom, ele livremente pode escolher não pecar e livremente se tornar perfeito. Terceiro, batismo. O batismo de crianças é desnecessário, pois o homem não nasce com o pecado original. Ela vai para o céu do mesmo modo como as crianças batizadas. É absurdo batizar crianças para a remissão dos pecados. Para os adultos, o batismo tem validade, mas só para apagar os pecados cometidos anteriormente em sua vida. Então, o ponto de Pelágio é que todo mundo vai para o céu, porque todo mundo nasce bom. Mas ao decorrer da sua vida, se você cometer algum pecado, se batisma, que o pecado limpa. Perfeito? Então, tem inferno para ele, então? Então, teria para quem comete pecado, mas, assim, o que nós acreditamos? Que todo mundo vai para o inferno, porque todo mundo é pecador. Todos estão destituídos da graça de Deus. Para Pelágio é ao contrário. Todo mundo vai para o céu, e porque pecam em algum momento da vida, são condenados ao inferno, mas se batizarem, voltam de novo para o estado do céu. Então, para Pelágio, o céu é o direito de todo ser humano. Para nós, o inferno é o direito de todo ser humano. Entenderam? Diga. É importante só frisar, porque nesse parágrafo dá para a gente pegar o que é o cerne da heresia. Sim. Por exemplo, quando a gente fala assim, quando o Pelágio diz o batismo de criança é desnecessário, ele não está falando uma inverdade, ele está falando uma verdade. Ele está falando algo que realmente é, porque a criança não tem... O fundamento do batismo é você discernir que a sua vida estava errada e entregar ela para Cristo. Então, quando ele diz que o batismo é desnecessário, ele está pegando uma verdade. O que é o fundamento da heresia? É pegar uma verdade e distorcer essa verdade. Porque o complemento dela é dizer assim, pois o homem não nasce com o pecado original. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, nós, por preguiça, não estudamos o completo da coisa, não analisamos, pegamos uma parte que nos agrada e é aí que a heresia entra. Tá? Então, é só essa parte, porque esse parágrafo explica bem o que é a heresia. Perfeito, perfeito. E aqui eu achei um ponto interessante também, que ele fala que só para pagar os pecados cometidos anteriormente em sua vida. Exatamente. Então, tipo assim, você pecou e você se batiza, você foi limpo. Se você pecar daqui pra frente, esquece, você já está condenado para o inferno de novo. Tipo, o batismo não limpa dos pecados que você ainda pode cometer. Então você tem que andar numa vida de retidão para você ser salvo. Isso é o que Pelágio fala. Toda vez que você peca, sua vontade, porque ele acredita que você é bom naturalmente. Então, toda vez que você peca, sua vontade em fazer o bem, ela vai se enfraquecendo. Então, se você peca depois do batismo, essa vontade vai se quebrando. Mas depois do batismo, você tem que se manter firme em Cristo para não cair. Ou seja, essa teoria do plágio incidia você ficar se rebatizando. Entendeu? Incentiva, mas não é algo que ele pregava, mas sim, incentiva. Incentiva o rebatismo, por exemplo. A pessoa vai lá, comete um pecado, faz um pecado de adultério, aí a pessoa tem que se rebatizar de novo para poder Deus perdoar aquele pecado. Aí às vezes a pessoa vai lá e pega, sai da igreja de novo. Dá volta e eu tenho que voltar e rebatizar de novo. Entendeu? E é o que acontece quando pegar as pessoas no Brasil, com alguma
outras O banho ele chama de batismo. Que pega toda hora. O problema é que toda vez você vai ter que tomar banho com o padre, mas... Era uma fila. Tá, vamos pro quarto ponto. Vamos pro quarto ponto, sobre a graça. Esse aqui é um dos principais. A graça não é essencial para a salvação. O homem pode ser bom sem a ajuda da graça. A natureza humana, tendo sido criada boa, permanece boa para sempre. Antes mesmo de Cristo existiam homens sem pecado. Se existiram os homens sem pecados, eles não precisavam ser batizados. O batismo teria apenas a função de nos unir em Cristo. E os mandamentos de Deus podem ser obedecidos sem assistência da graça. Isso aqui é o cerne da doutrina de Pelágio, que a graça é... Eles criam em Cristo, mas criam que a graça e o sacrifício dele era desnecessário. Porque, afinal... Então, como o próprio Cristo vai dizer, eu vim para os que estão doentes, não para os que são sãos. Pelágio acreditava que ele e a patota dele eram sãos. Então, ele achava que só cumprindo a lei, né, fazendo sim. a lei, você já seria salvo. Nem necessariamente a lei, tipo, só o fato de você existir, você já seria salvo, porque você é bom. Esse é o pensamento de Pelágio, é um pensamento totalmente humanista. Seria infringir a lei? Seria infligir a lei. O pecado para ele é a mesma coisa que é pecado para nós. A diferença é que ele não cria que o pecado estava em nós. Ele cria que era uma atitude que você aprendia por convivência. Então, basicamente isso. E por último, o mais polêmico de todos, que não é o foco dessa aula, gente, o livre-arbítrio. Adão foi dotado de um livre-arbítrio para servir a Deus. Assim, o livre-arbítrio adequadamente exercido... Nossa, eu comi um ponto, mas comi bonito, né? Então, vamos lá. Adão foi dotado de um livre-arbítrio para servir a Deus. Assim, o livre-arbítrio adequadamente exercido produz virtude. Por seu próprio esforço, o homem pode alcançar tudo que se requer dele na moralidade, porque o homem nasce naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. A frase de Jean-Jacques Rousseau, né? Um dos grandes cabeças do iluminismo francês, né? A famosa guilhotina, mas, enfim. O homem possui poder para decidir o seu futuro por meio do livre-arbítrio, sem a necessidade da graça de Deus. Esses são 5 pontos de Pelágio. Perfeito até aí? Alguma dúvida? Então, os impactos na nossa sociedade hoje, acho que é bem visível. A teologia do coach está aí, a teologia da hipergraça, que diz que somos perfeitos, somos maravilhosos, somos lindos, somos bonitos e etc. Bonito talvez até sim, mas o impacto na nossa sociedade é visível. E é uma teologia que é muito, muito querida por cristãos que aderem toda essa ideia de iluminismo, de marxismo, porque é uma teologia humanista, né? Uma teologia que diz que o homem é naturalmente bom e que o problema está na sociedade, está na igreja e etc. Então, é uma teologia que novamente vai ser o André que vai falar também de marxismo, então estou jogando tudo nas costas do André mesmo. Então, tudo bem. Vamos para as refutações aí, a gente faz um intervalo e volta para o gnosticismo. Então vamos para refutações, também só de Paulo. O Romanos 5:12. Alguém gostaria de ler? É só 5:12? Só o 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui, esse provavelmente foi um dos versículos que Agostinho usou para combater Pelágio. Não só Agostinho, né? Jerônimo também, né? Grande amigo de Agostinho, também estava lá combatendo, só
para não deixar toda a glória para o Agostinho, mas Jerônimo também estava lá. Esse provavelmente foi um dos versículos que ele usou. Aqui Paulo ele deixa claro que o pecado está em nós por causa de Adão. Adão, ele precipitou toda a raça em pecado. Ele corrompeu nossa natureza pecando. E não adianta colocar a culpa em Adão, porque se estivéssemos lá, teríamos feito até pior. Eu pelo menos teria, mas... O Romanos 7, (18 e 20). Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Amém, amém. Que o apóstolo Paulo, expressando a corrupção da nossa carne, a corrupção do pecado que está em nós, e que, diferente do que Pelágio dizia, nosso livre-arbítrio está corrompido, ele está manchado pelo pecado ao ponto de que não fazemos o que queremos, fazemos o que o pecado nos demanda. E para finalizar, Efésios 2, 8 e 9. O quê? 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Aqui o apóstolo Paulo dizendo que, contrário ao que Pelágio dizia que a graça é inútil, Paulo aqui diz que ela é completamente necessária. Sem ela, não. É interessante, eu vou só acrescentar o 10, que é algo que eu percebi agora. Aqui no 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que antes andássemos nelas. É interessante que a palavra feitura no grego é a palavra poema. É interessante que hoje a teologia do coach diz que você é bonito, é maravilhoso porque você nasceu bom. Mas a Bíblia ela diz que você é bonito e maravilhoso porque Cristo te salvou. Aqui Efésios, aqui Paulo está dizendo vocês são feitura dele, ou seja, vocês são um poema de Deus. Amém? Amém. Então é fim do primeiro bloco. Alguém tem alguma dúvida sobre Pelágio, sobre legalismo? Eu ia falar livre-arbítrio, mas provavelmente muitas pessoas já iam levantar a mão. Mas alguém tem alguma dúvida? Diga. Eu não tenho livre-arbítrio. Deu uma polêmica na última vez. Ah, Deus Senhor. O pior é que falar de livre-arbítrio gasta uma aula inteira, mas o máximo que eu posso dizer é que o nosso livre-arbítrio ele foi manchado, assim como todas as nossas outras faculdades. O pecado, ele nos manchou em todos os sentidos, incluindo o nosso livre-arbítrio. Num certo sentido, só Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. Hoje nós somos escravos do pecado. É engraçado que a gente brinca dizendo que quando você se torna cristão, você se torna aquele que segue as regras, que segue as doutrinas, quando na verdade, se você for ver, a única pessoa de fato livre são os cristãos, porque os cristãos foram libertados. Alguém que está no mundo, ele não consegue deixar, por exemplo, de fumar, de trair a esposa, de beber, mas quem está em Cristo consegue tomar essa posição e dizer não. Então, num certo sentido, quem chega mais próximo do livre-arbítrio, ou melhor, livre agência, somos nós cristãos, porque Cristo nos libertou. Agora, se for entrar isso mais a fundo, falar de determinismo, de indeterminismo, falar de arminianismo, falar de calvinismo, fica para outra aula. Oi, você é um poema. Obrigado. Você também, Bigode Grosso. Então vamos lá, vamos no intervalo. Depois a gente volta para o gnosticismo. Sobre o gnosticismo, o último bloco, provavelmente o mais extenso, que é uma seita, se tornou uma seita cristã, mas ele não nasce no cristianismo, ele nasce das ideias de Platão. E vamos falar primeiro de Platão. Quem foi Platão, né? Um dos
três grandes pilares da filosofia, os três grandes pilares do mundo do Ocidente, junto com Aristóteles e Sócrates, né? Aristóteles, para quem não sabe, foi o professor de Alexandre o Grande, que conquistou grande parte do globo, um dos três grandes conquistadores da nossa história, da história do Ocidente, claro, né? Porque no Oriente tinha esqueci o nome, minha memória fala aqui igual do Fausto, mas mas é um dos três grandes conquistadores do Ocidente. E Platão, ele propôs uma ideia que não era religiosa a princípio, mas se tornou com o tempo, que era a ideia da dicotomia entre alma e corpo. Eu já tinha dito na última aula que seria dicotomia, que é essa cisão entre duas partes. Só que o que Platão fez, ele puxou tanto esses dois extremos que separou, ao ponto que eles ficaram inconciliáveis. E o que Platão dizia? Ele dizia que existia dois mundos. O mundo que nós estamos, o mundo material, e o mundo da razão, o mundo das ideias. Ele diz que tudo que existe no mundo da razão, tudo que existe no mundo do material, tem um reflexo no mundo das ideias. Um exemplo, por exemplo, essas cadeiras. Essas cadeiras existem no mundo material e existe uma versão dela no mundo das ideias, no mundo ali superior. Essa versão do mundo superior é melhor do que essas cadeiras do mundo material. Então, essa é a ideia de Platão, de que tudo que pertence ao mundo superior é superior ao que pertence ao mundo material. Logo, a alma e a razão que existem nesse mundo é superior ao corpo e à matéria. Logo, a razão é colocada num pedestal, Deus Atenas, e o corpo é jogado fora. Então, essa é a ideia de Platão, e é uma ideia que moldou o mundo ocidental e molda até hoje nossa cultura. Hoje nós temos esse pensamento de que o corpo é algo ruim, é uma matéria ruim, e a razão, a alma, ela é super valorizada. Não significa que ela não tenha valor, mas ela é super valorizada no detrimento do corpo, quando ambos têm igual valor. Então, é uma ideia que permeia até a igreja, e quando falamos de igreja, falamos do gnosticismo, que é justamente essa ideia de Platão. O gnosticismo nasce na Alexandria, na cidade de Alexandria, ali no Egito, cidade fundada por Alexandre o Grande. E o gnosticismo, ele traz as ideias de Platão, mas ele mistura um pouco com o cristianismo. O que o gnosticismo vai dizer? O gnosticismo, ele vai dizer que existe dois deuses, no caso, um deus menor, o demiurgo, que em grego é artifício, que é o Deus do Antigo Testamento. E por que ele é um Deus menor? Explicando qual é a ideia do gnosticismo. Para os gnosticismo, existe um Deus soberano absoluto sobre tudo. Esse Deus absoluto soberano sobre tudo, ele criou deuses menores. Esses deuses menores, quando eles se relacionam, eles criam outros deuses, que são menores ainda. E esses deuses menores são os demiurgos. Então, o Deus do Antigo Testamento é esse Deus pequenininho que criou a matéria. E por isso que a matéria é ruim, por isso que a matéria é falível, porque o Deus que criou é falível. Esse é o pensamento gnóstico. Então, eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento era assim. E é por isso que o Antigo Testamento ele é tão pesado, é tão denso, é tão cruel, entre aspas, porque o Deus de lá era um demiurgo. O Deus do Novo Testamento, ele não é o mesmo Deus do Antigo. Ele é o Deus do amor, da paz, da razão, da beleza. E ele é o Deus superior que criou todas as coisas, que criou os outros deuses. E que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para essa terra. Então, esse é o pensamento gnóstico. Então, esse é o que os gnosticismos pensavam, misturando as ideias de Platão com o cristianismo. E eles acreditavam que você só alcançava o conhecimento não pelo sacrifício de Cristo, não pelo sacrifício do corpo de Cristo. Eles acreditavam que você alcançava a salvação por meio do conhecimento, já que a razão é a medida de todas as coisas, que é o pedestal onde o homem se prostra. Você só alcançava a salvação por meio do conhecimento. Tanto é que a palavra gnose, de onde sai o gnosticismo,
significa saber, significa conhecimento. Então, tanto o gnosticismo, né, do grego gnostikismos, que significa o homem que sabe, né, o homem que tem conhecimento. Então, para você ser salvo, você tinha que adquirir um conhecimento especial. Não era um conhecimento científico ou coisa do gênero, mas um conhecimento especial que muitas vezes era administrado por anjos, entre aspas. Então, essa é a ideia gnóstica. Confusa, né? Então, agora você entende porque a carta de Colossenses, que é focada nisso, combate nesse gnosticismo, ela é um pouco confusa e parece que Paulo está falando algumas coisas que não cabem, como porque ele enfatiza tanto que Cristo veio corporalmente, porque ele enfatiza tanto que Cristo é acima de toda a potestade, todo anjo, por causa desse pensamento. Entendeu? Perfeito? O gnosticismo se baseia nas ideias de Platão, né? Sim, se baseia nas ideias de Platão. Totalmente. Então é transformar o platonismo em uma religião, misturando, né, com o cristianismo. Eu vou ler aqui uma frase do texto de Irineu de Lyon, né, que combateu o gnosticismo, que assim como Agostinho, é que ele está parafraseando os gnósticos, e ele vai dizer assim: dizem como Carpócrates que o homem não pode ser salvo se não passar por todo tipo de experiências. Um anjo, segundo eles, está continuamente à espera de todos os seus actos, incentivando-os para todo tipo de actos pecaminosos e abomináveis. Seja qual for a natureza dessas ações, eles declaram que as fazem em nome de tal anjo, dizendo: ó anjo, eu sei o teu trabalho, eu sei o teu poder, eu realizei esta ação. E advogam que isto é o conhecimento perfeito. Então, ele está aqui expressando as ideias dos cristãos gnósticos. Então, essa é a ideia dos cristãos que aderiram a essa seita, que foi uma seita que quase dizimou o cristianismo no primeiro século. Porque grande parte dos cristãos, por causa do apóstolo Paulo, eram gentios. E sendo gentios, eles faziam parte da cultura helênica, que é a cultura negra, cultura grega. Então, para quem não sabe o que é helênica, é o termo grego para grego. Então, sabe em inglês quando a gente fala que para nós é inglês, para o americano é English, para nós é grego, para os gregos é helênico. Então, eles, como todos os gentios faziam parte dessa cultura helênica por causa de Alexandre o Grande, eles aderiam a essa ideia de Platão. Os gregos amam filosofia, os gregos amam razão, tanto quanto a gente ama futebol. Então, o futebol dos gregos era a filosofia, era a argumentação, era a ágora. Para quem não sabe, a ágora é uma simbologia do que estamos fazendo aqui. É quando nos reunimos para discutir, para conversar e etc. Até o próprio 16 e 17, exatamente. Paulo prega no Aerópago. Exatamente. Aos atenienses, cidadãos atenienses, a capital do império da deusa Atena, que era a deusa do saber, também da batalha, filha de Zeus. Então, é difícil. Então, surgem essas ideias gnósticas da ideia de Platão. Então, os gentios, eles amavam as ideias de Platão. Então, quando eles são convertidos pelo cristianismo, como eu disse na última aula, fica aquele resquício do velho homem, dos antigos pensamentos, e acaba que eles tentam conciliar as coisas, né? Como conciliar as ideias de Platão e essa doutrina que aprendendo a respeito de Cristo e etc. Surge aí o gnosticismo, a mistura de cristianismo e as ideias platônicas e a religião do saber. Então, até aí, perfeito? Sim. Tudo certo? Então, e o que isso impacta na nossa sociedade? Eu acho que fica bem claro o impacto que tem na nossa sociedade. Primeiro, a idolatria da razão, né? Num certo sentido, toda a sociedade ocidental, ela, num certo sentido, é grega. Então, nós somos gregos, por assim dizer, só que num sentido mais filosófico da palavra.
Então, nós amamos as pessoas que falam bonito, que sabem muito, a gente idolatra essas pessoas, a gente acha que isso é o margem para tudo, tanto que nós estávamos ali reunidos, acabamos de conversar sobre C.S. Lewis, que ele encontra um homem que não tem conhecimento algum, não tem intelecto algum, mas o C.S. Lewis diz que a presença de Deus que havia nele era sem igual. Então, a gente idolatra muito a razão e o falar bem, mas esquece que isso não é tudo. Então, isso se permeia até hoje na nossa realidade. E o outro ponto é a negligência do corpo. Aquela ideia de que o corpo de nada serve, de nada tem valia. Aquele pensamento de que tudo que é associado ao corpo é ruim. A Igreja Católica, ela adota muito disso. Ela adota muito desse pensamento platônico, desse pensamento gnóstico. É por isso que padre não se casa, porque estar casado é um estado espiritual menos do que estar solteiro, quando na verdade não é. Então, tudo por causa dessa união de corpos. Então, tudo que é relacionado ao corpo a gente negligencia e às vezes a gente faz isso inconscientemente. Por exemplo, é claro que tem os seus, não querendo generalizar, mas por exemplo, você tem que casar com alguma mulher, ou alguma mulher tem que casar com algum homem, mas ele está fazendo faculdade e fala, não, eu quero terminar primeiro minha faculdade, depois lá pra frente, daqui 4 anos eu vou pensar em casar. Aí você percebe que, embora tenha várias questões, tipo financeira e etc, mas você percebe ali que tem um apreço maior pelo conhecimento que você vai ter na faculdade do que, de fato, ter uma relação íntima com a sua esposa, com a sua futura esposa, no caso. Você percebe que tem, inconscientemente, essa questão de negligenciar um e se apegar muito ao outro. Então, o gnosticismo e as ideias platônicas, elas persistem até hoje na nossa sociedade. Então, só ilustrar, aqui que está na apostila, um pouco das ideias dos agnósticos. Os gnósticos cristãos acreditavam que havia 2 deuses, um Deus bom e o outro mau. E o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor, que eles chamavam de Demiurgo, em grego artifício. Esse seria o Deus bíblico, daí todas as tragédias contadas nela, o Deus bíblico do Antigo Testamento. Para estas crenças, a alma do homem já existia em um universo de luz e paz, o plenoma. Lembra daquela ideia de Platão de que tudo que existe nesse mundo existe uma versão melhor no mundo das ideias, no mundo perfeito? Então, mas houve uma tragédia ou algo como uma revolta, e assim esses espíritos foram castigados, sendo aprisionados em corpos humanos, como em uma cadeia pelo Deus Demiurgo, o que os impede de voltar ao estado inicial. Ou seja, que eles falam que a alma estar no corpo não é um privilégio, como a Bíblia diz, mas sim uma prisão. E para você se libertar sua alma, você tem que fazer o quê? Castigar o seu corpo. Então essa ideia dos monges ascéticos, né? Essa ideia do ascetismo, de que você tem que negligenciar seu corpo para que sua alma seja liberta. Cauê, que nem a ideia que a gente tem de santo e profano, pode ser um exemplo de gnosticismo? Pode ser. Se eu faço aqui na igreja é santo, se eu fizer lá fora, que nem, sei lá, um exemplo assim. É uma ideia, o próprio trabalho, né? Exatamente, é uma ideia bem interessante, porque a gente tem, quando passando para o nosso período atual, a gente tem uma ideia de que tudo que é feito na igreja é muito mais santo do que é feito lá fora. Então a gente negligencia muitas coisas que acontecem lá fora. Então, tudo bem que a gente tem toda a liturgia da igreja, a gente tem toda a questão de estar reunidos, a comunhão que é essencial, mas não significa que estar aqui ou estar lá fora é ser mais ou menos santo, até porque somos templo do Espírito Santo. O benefício desse lugar é estarmos reunidos como um corpo, mas ser santos e ser cristãos é em todo lugar. Então essa ideia de que tudo que eu faço aqui na igreja é melhor do que eu faço lá fora, e eu negligencio as coisas lá fora para fazer bem aqui dentro, é uma ideia um tanto quanto platônica, porque tudo que fazemos, isso o próprio apóstolo Paulo vai falar, tudo que fazemos como se fosse feito para o Senhor. Então, no seu trabalho, você tem que ser o melhor
trabalhador. Na sua escola, você tem que ser o melhor aluno. Então, em qualquer ambiente que você estiver, você tem que ser o melhor possível. Não fazendo para agradar homens, mas fazendo para Deus. Então, essa ideia é sim um pouco platônica, essa ideia de que existe essa divisão. É uma ideia que foi abolida, no entanto, pela Reforma Protestante. Uma das coisas da Reforma Protestante é o serviço do padre é tão santo quanto o serviço do homem que lavra a lavoura. Então, essa é a ideia que os protestantes veio combater na Igreja Católica. Onde eu parei? Até esqueci? Plenoma. Aí, tragédia dos espíritos. Sim. A salvação. A salvação dessas almas só seria possível mediante a libertação dessa cadeia que é o corpo. E que o mal, e isto só seria possível através do conhecimento, gnose no grego, do conhecimento secreto, junto com as práticas mágicas esotéricas sobre Deus e a vida reveladas aos iniciados. Então você só era salvo se você recebesse o conhecimento de algum mestre gnóstico. Então, e por isso os gnósticos não acreditam na salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. Não acreditam no pecado, nos anjos, nos demônios e nem no pecado original. Para eles o mal vem da matéria e do corpo, que são maus, por isso devem ser desprezados. Amém? Perfeito até aí? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, vamos falar de 3 refutações aqui e partir por um... Em Tessalonicenses fala que a alma, o corpo e o espírito tem que se tornar perfeito, né? Sim. Até a vinda do Senhor, né? Essa ideia é a grande diferença do que a Bíblia diz e do que Platão diz. O que Platão diz? Que o corpo deve ser desprezado e a razão deve ser idolatrada, e ela é o auge do homem. Se o homem alcançar a razão perfeita, ele se torna perfeito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia ela diz que a gente se torna perfeito mediante Cristo e que essa perfeição ela se aplica a nós, tanto na alma, quanto na razão, quanto no corpo. O cristão é templo, o cristão ele tem a mente de Cristo e o cristão tem o espírito de Cristo. Então, as 3 coisas ali atuando juntas. Então, tem que ter harmonia entre as 3 coisas. Eles pensavam igual aquele pessoal lá do docetismo, que Jesus só aparentava ter um corpo, ou não? Não necessariamente. É interessante falar disso porque o docetismo nasce das ideias gnósticas. Porque o docetismo, ele leva as ideias gnósticas a um extremo tão grande, que eles dizem que é impossível que Cristo tenha corpo, porque ter corpo é mal. Mas os gnósticos não chegavam a esse ponto. Mas eles acreditavam que Cristo, ele não era Deus, ele era um enviado do Deus perfeito, da razão e tudo mais. Então, Cristo não podia ser perfeito porque tinha um corpo. Perfeito daí? Mas aqui está escrito que, para eles, assim como para os docéticos, Jesus não teria tido um corpo de verdade. Sim. Mas apenas um corpo aparente. Sim. Que não teria sido crucificado. Sim. Isso que eu coloquei do gnosticismo de não ter um corpo aparente foi no final do período quando ele estava criando, porque o gnosticismo ele foi fortemente combatido. Quando derrubaram o gnosticismo, veio o docetismo para remodelar as ideias gnósticas e encaixar de novo no cristianismo. Então, quando veio essa divisa, passou os gnosticismo, começando as ideias docéticas, começou a mudar, ficar nessa transição. Mas inicialmente eles acreditavam no corpo de Cristo, mas acreditavam que ele é apenas um enviado. Quando veio o docetismo mudando essas ideias gnósticas para se adaptar, porque os cristãos já estavam saturados, o próprio apóstolo Paulo cansou de falar de gnosticismo, eles começaram a se adaptar a isso. Mas sim, isso é um erro meu na apostila. Um dos muitos que conforme eu vou lendo, eu estou percebendo não só erros de concordância, mas erros de grafia também. Então, perdoai. Mas sim, tem essa diferenciação sim. Tá. Então isso o que está escrito aqui é dos docéticos. Dos docéticos, exatamente. Perfeito até aí? Sim. Então vamos para as refutações. Colossenses 2, do 2 ao 4.
sejam unidos em caridade e tecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Exato. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém. Até os 4, né? Isso, amém. Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que você não precisa de um conhecimento especial para alcançar a salvação. Cristo é a salvação e em Cristo habita o perfeito conhecimento. Então, se você quer o perfeito conhecimento, tenha Cristo. Então, que ele combatendo as ideias gnósticas. E aqui Colossenses, ainda no Colossenses 2, do 8 ao 10. Acho que só virando a página já. Alguém gostaria de ler? Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aqui novamente, aqui o apóstolo Paulo ele continua o argumento combatendo as filosofias gnósticas, e aqui ele está dizendo que o gnosticismo nada do docetismo. Na última aula você tinha perguntado, esse povo docético, né? Esse povo não tocou Jesus, esse povo não. Então, viu Deus que tudo era bom, ali eles não estão se referindo tipo à criação em si, mas tipo assim, todo o planejamento, toda a construção. Então, ali é uma valorização às ideias, não ao mundo material em si. Então, quando falo que viu Deus que tudo era bom, eles estavam se referindo ao planejamento da criação, não à criação em si. Mas Deus, no Gênesis, ele vai dizer, e viu Deus que tudo era bom, ele está se referindo não só ao planejamento, mas à matéria em si. As árvores, os pássaros, os animais, o ser humano e etc. É que nessa teoria aí, Sim. Esse Deus que criou seria o outro Deus, né? Esse seria o demiurgo, seria o Deus ruim, o Deus falível. Então seria ele que falaria isso, que criou e viu que era bom. Sim, mas no caso ele estaria se referindo ao planejamento em si, tipo a ideia, não a matéria em si. Porque o que acontece, como ele é falível, como ele é falho, então ele viu tudo aquilo, ele achou que tudo aquilo era maravilhoso, mas ele é um Deus falho. Então ele viu aquilo lá e para ele era bom, mas os gnósticos olham aquilo e falam, não, isso aqui ele estava olhando as ideias. Então o demiurgo tinha feito toda a criação matéria e ruim, esse Deus falível. Alguma dúvida? Quando fala da criação de Gênesis, é para diferenciar a criação do meio natural, da natureza, da criação, daquilo que seria para a glória de Deus. Sim. O que Deus fez no nível natural, ele é bom. Mas o ser humano que foi feito à imagem de Deus é muito bom. Exatamente. Só para dar essa diferenciação. Exatamente. Onde que era? 2 Timóteo 4:4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém. Amém. Então aqui, encerrando, né, a última refutação aqui, o apóstolo Paulo está alertando Timóteo, falando, tome cuidado com esse pessoal que diz que a matéria é ruim, que alimentos são ruins, que casamento é ruim porque está relacionado ao corpo.
tomem muito cuidado com esse povo, porque é que ele faz até uma profecia, porque nos últimos dias esse povo vai surgir aos montes, né? Eles vão apostatar da fé e pregar essas ideias absurdas. Perfeito? Tudo certo até aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Percebeu, Fausto, a questão do alimento? Falta alimento. Imagina a inteligência de Paulo, né? A sabedoria de Paulo e o que ele enfrentou ali lá. Nós dizemos que uma das pessoas mais preparadas do tempo do apóstolo Paulo é ele próprio, porque o que aconteceu? Paulo ele falava grego, Paulo ele falava aramaico e Paulo falava hebraico. Então, ele falava as três e latim, que era a língua do Império Romano, a língua oficial do Império Romano. Porque ele praticamente nasceu em Roma. Não, ele nasceu em Tarso, o Tarso da Cilícia. Então, e não só isso, ele treinou aos pés de Gamaliel, e pelos escritos de Paulo a gente vê que ele conhecia os escritos de outros filósofos. Então, assim, Paulo, sem dúvida, era o cristão mais bem preparado do seu tempo. Então, ele conhecia tudo ali do seu tempo. Ele conhecia a filosofia dos gregos, conhecia as ideias dos romanos, conhecia as ideias dos judeus. Nisso, tudo junta numa mente brilhante, argumentativa. Paulo, ele domina muito bem a arte dos gregos, que é a arte da argumentação. Então, juntando tudo isso, se tornou a pessoa mais brilhante que tivemos no cristianismo, e provavelmente é a pessoa mais brilhante do cristianismo que temos até hoje. Então, um dos motivos, né, que Deus chamou. Um dos motivos que Deus chamou ele. E constituiu o apóstolo dos gentios. Tanto que ele usava o hebraico para ganhar os gentios, porque para você deixar de ser gentil e entrar no cristianismo, você tinha que entrar no judaísmo para depois. Foi mais ou menos essa linha. O que acontecia com isso? Ele chegava assim, bom, se ele fala hebraico, porque ele é um judeu, então a gente tem que escutar ele. Aí então ele ganhava as pessoas para Cristo usando o hebraico, baseado nessa ideia. Não exatamente. Mais ou menos o que eu dei uma pesquisa. Não exatamente, porque o que acontece? Os gentios não falavam hebraico. Nem os próprios judeus falavam hebraico direito. Porque o hebraico ele se perdeu quando Nabucodonosor levou o povo de cativeiro. Então o hebraico ele se perdeu. O que os judeus, a maioria dos judeus falavam na época de Cristo era o aramaico, que era a língua dos babilônicos e dos persas. Então, só quem falava hebraico mesmo eram os fariseus, os sacerdotes, os saduceus e talvez os essênicos. Mas o Paulo, como ele estudou aos pés de Gamaliel, ele falava o hebraico. Quando ele falava os gentios, ou ele falava grego, ou ele falava latim. Principalmente o grego, porque o grego naquela época era o inglês do nosso mundo de hoje. Todo mundo falava grego por causa de Alexandre o Grande, até mesmo os judeus. Então a língua do povo era o grego. Então quando Paulo ia pregar aos gentios, ele falava em grego. Quando ele falava aos sacerdotes, ele falava em hebraico. Quando ele falava ao povo restrito dos judeus, ele falava em aramaico. Quando ele falava às autoridades romanas, ele falava em latim. Então ele sabia se portar, como ele mesmo vai dizer, eu sei me portar, eu sei como me adaptar para levar a mensagem do Evangelho. Então, ele sabia que língua dizer, o que falar. Você pode ver que quando ele fala aos romanos, ele fala de força, que é a idolatria do Império Romano. Quando ele fala aos gregos, ele fala de sabedoria. Quando ele fala aos judeus, que eram judeus do povo, ele fala da promessa do Messias. Quando ele fala às autoridades sacerdotais, ele fala da lei de Moisés, de Abraão. Então, ele é bem articulado em tudo que ele faz. Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Alguma correção? Agradecer também a Damares que me corrigiu. Não, desculpa. Não é. É algo que você não deve. Não, é algo que você não deve pedir desculpa, porque realmente sou falível. Então, deixa eu ler o último versículo. Esse versículo ele ficou tão bom que eu sinceramente me arrependo de ter colocado
aquele versículo que eu coloquei de Romanos 6, do início dessa estudo, se eu tivesse oportunidade eu até trocaria por esse. Que é Romanos 12, do 1 ao 2, eu vou pedir até para o André ler, que é o xodó dele, né, André? Só para encerrar a aula. Eu gosto disso aí mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então é isso. Diga. Acho que só um ponto bom que eu falar, que o cristianismo, a nossa religião, ela pede que a gente estude, né? Não é algo raso. Assim como a gente estava falando de Paulo. A gente tem que ter base teológica e conhecimento prático para saber explicar a nossa fé para aqueles que ainda não conhecem. Então acho que é um estudo muito bom. Eu falo por mim, eu achei que ia ser chato esse estudo de outras crenças assim, mas eu tenho aprendido muito. E além de outras crenças, a gente tem baseado a nossa fé, e foi até um negócio que eu falei pro meu pai, falei para ele assim, acho que antes desse estudo a gente podia ter um estudo sobre as raízes da nossa fé, né? De fé, de esperança, tudo. Mas vendo aquilo que vem contra nós, a gente tem fortificado muito aquilo que a gente crê. Então acho que tem sido um estudo muito válido, e acho que a todos aqui vale reforçar com a igreja toda para participar, porque além de a gente estudar outras fés, a gente tem fortificado a nossa própria fé e tem pontos aqui para a gente debater e defender a nossa fé. Exatamente. Até você falou um negócio interessante. Não pode ir. Falou um negócio interessante, mano, porque as primeiras tratados de teologia e tal foi por causa das heresias que estavam surgindo. Então os cristãos eles foram forçados a criar material teológico para combater aquilo, e hoje em dia a gente tem até hoje esse material teológico. As primeiras aulas que ministrou foi o André, e ele falou justamente dos fundamentos da nossa fé, ele falou justamente da nossa história. Até porque ser cristão, num certo sentido, é também ser um historiador. Porque como eu disse no começo dessa aula, nossa fé, ela não é baseada em delírios, por assim dizer, em historinha para criança dormir. Nossa fé é baseada em fatos históricos. Fatos históricos que não só estão escritos na Bíblia, mas em diversos outros documentos. Documentos romanos, documentos dos persas, documentos dos babilônicos. Nossa fé está registrada, ela é histórica, ela é firme, ela é sólida. Então, se você não estuda da onde veio essa fé, se você não estuda o seu sangue, porque mediante Cristo temos o sangue desse povo da igreja que é citada desde o princípio, se você não estuda isso, você fica sem identidade, sem caráter, sem crença. Então, é fundamental estudar, porque estudando principalmente a história, nós vemos que somos muito mais do que um polvinho numa igreja de Santo André. Nós fazemos parte de uma grande história, e cada um de nós é um ponto fundamental dessa história, que vai levar essa história para o final que Deus deseja. Então, como a Madre Teresa de Calcutá vai dizer, nós somos uma gota no oceano, mas esse oceano não seria o mesmo se não fosse por nós. Então, glórias a Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Pastor Evandro, faça essa honra, por favor, ore por nós, e por favor, ore por o nosso amado Gilberto, para que Deus o cure e restaure. Vamos sim. Nós precisamos, ó Deus, Bendito seja o teu nome. uma rica oportunidade que nos dá nessa manhã, estamos aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor Deus, queremos orar pelo pastor Gilberto, Senhor Deus, pedir a restauração, Senhor Deus, que seja curado, que seja esfriado, Senhor Deus, que ele sinta o teu agir, tua mão curadora, libertadora, contra todo vírus, bactérias que tem atacado o corpo dele. Como nós vemos na tua palavra, o corpo do teu servo é importante, Senhor Deus. Porque sem o corpo nós não podemos nem nos mover, Senhor Deus. Então abençoa teu servo, curando, libertando todo mal, Senhor Deus. Em nome de Deus, nós abençoamos para o louvor e glória do teu nome. Também, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor Deus por esse estudo, Senhor. Está encerrando, né? Está encerrando, pode. Por esse estudo dessa manhã, Senhor Deus, pelo ensinamento que ficou bem
explicado, Senhor Deus, podemos entender um pouquinho mais, Senhor Deus, do gnosticismo, Senhor Deus, das heresias, Senhor Deus, do outro ensinamento, Senhor Deus, que eu não lembro agora, a sair do começo, Senhor Deus, foi uma bênção também, Senhor Deus, tudo que nós, do legalismo, Senhor Deus, que ficou claro, Senhor Deus, que essas coisas não têm fundamento, Senhor Deus, o que importa mesmo é estar na tua presença, ouvindo o Senhor falar, porque quando o Senhor fala, o Senhor é o único filósofo verdadeiro, o único sábio, o único entendido, e através da tua palavra, através dos teus servos, nós podemos seguir ao Senhor, te obedecendo, e eu sei que a obediência, Senhor Deus, é o princípio para a salvação, Senhor Deus. Então, o Senhor nos deu essa fé para que, através da fé, Senhor Deus, através dos teus ensinamentos, Senhor Deus, nós possamos crescer em obediência e alcançarmos o fundamento que é a salvação. Obrigado, Senhor Deus. Espere-nos em paz com a tua graça, o teu amor, Jesus Cristo, e a consolação do teu Espírito seja conosco. E à tarde, na noite, nós possamos estar aqui aprendendo mais. Amém. Graças a Deus. Agradeço a todos que participaram, desculpe qualquer erro e venham para a próxima aula. Amém? Amém. Diga. Uma frase para gente. Perfeito. Né? John Stott, um grande pregador, escritor cristão, ele tinha uma frase que era icônica. Ele dizia: crer também é pensar. Então, gravem isso. Crer também é pensar. É o nosso culto racional. É pensar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém. Amém.